Jamil. Jamil e uma noite, hein? Podia ser, hein? Jamilzão, que prazer tê-lo aqui no Pimba nos Esportes. Olha, desde já eu te pergunto, meu amigo, você é mais conhecido como o mais famoso gandula da história do Limeirão ou como sendo quem revelou Correia? Olha que boa pergunta inicial. Boa noite, Jamil, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Edmar, boa noite, Casinha, boa noite, Robson, Thiago, a todos os ouvintes aí da Melhor FM. Edmar, uma coisa completa a outra, né? Então, foram épocas distintas, mas, graças a Deus, me orgulho muito de ter visto ao vivo que muitos queriam, acho que está ali no meu lugar ali, ver aquele time mágico de 1986. Eu vi o mais próximo possível. Eu, em vários gols do Kita, você pode puxar aí, eu abracei, eu tive essa oportunidade. Legal. Então foram momentos, né, distintos, mas fantásticos. Foi você que inventou a cera ou não? Porque quando a Inter estava ganhando, você ia muito devagar buscar a bola. E eu lembro de alguns atacantes correndo atrás de você. Você era polêmico também dentro do campo, não era não, Jamil? A gente tinha que saber valorizar, né, ganhar um tempinho, ajudava a equipe, né? Além de, lógico, do futebol deles, que era fantástico. Mas teve alguns lances, assim, algumas expulsões de árbitros. Você lembra o Dulcídio? Já fui expulso pelo Dulcídio Vanderlei Bosquilha. E ele era bravo? Bravo, mas gente boa. Aquela época lá xingava jogador, falava, Juarez, pai, não sei. Hoje não pode nem, né? Então, os caras eram todos amigos, acabava o jogo. Você tinha quantos anos quando você começou a ser gandula no Limeirão? 13 para 14 anos. E quanto tempo foi? Foi de 85 a 87, 88. Bastante. Era o título do brasileiro de 88, também, né, da Série B. Isso. Sim. O que você ganhava? Era dinheiro? Era um tapinha nas costas? Sim, não, ganhava, tinha dinheirinho. Né? Além de você ganhar, de estar no campo, tipo, se fosse hoje, R$20. Como é que era aguentar o Chupeta nos intervalos? O Chupeta era um show à parte. Dava o showzinho dele lá, né? E gozado que ele fazia o gol, o Limeirão vinha abaixo, né, Jamil? Nossa, lembra, Edmar? Meu Deus. Você é do tempo que a bola era dura, né? Era, naquela época lá eram outros tempos, né? Hoje em dia a bola super moderna, um material que, né? E os jogadores de 86 te tratavam como se fosse um membro da equipe, né? Sim, tinha muito respeito, né? E eu morava ali próximo ao Limeirão, então ia assistir treinos, jogos, então era... E você era reconhecido na rua por isso? Ô, Jamil, gandula, Jamil. Sim, tinha bastante reconhecimento, sim. Que legal. Vamos lá, Robson Bernardo, pra gente entrar no assunto também. Professor Jamil, sim. Essa parte foi de gandula, mas aí tem a parte que eu acho bem melhor, né? Que é a parte que ele revelou grandes pessoas, inclusive... Sim. Vossa Senhoria, e daqui a pouco o Marcelo Pilon tem uma pergunta pro Jamil. Eu quero ver ele sair dessa. Vamos lá. Pois é, Edmar, né? O Jamil acabou externando aí essa experiência vivida aí num tempo que a gente falava de futebol e falava de alto rendimento, né? Limeira era representado por aquele time de 86 lá de uma forma espetacular, né? Tanto é que conseguiu um título que até hoje a gente fala e será falado eternamente. Eu acho que pela dificuldade, né, por ser um time do interior. Então, acho que todas essas experiências aí, né, acho que não existe faculdade, não tem treinamento, não tem curso maior do que você estar próximo ali, vendo tudo aquele movimento daqueles jogadores, né, e aprender com aquilo. E o Jamil, ele simplesmente transformou, né, alguns meninos, né, que não tinha muita condição técnica. No meu caso, eu jogava muito bola na rua também, mas aprendi a me condicionar tecnicamente, fisicamente, com as orientações do Jamil, né? E outros meninos também, a gente pode falar do Correia, do Naldo, do Ederson. Nossa, que eu acho que é importante também a gente falar, né, Jamil? Principalmente no dia de hoje. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Além da formação do atleta, a formação do caráter e do homem também, ela é importantíssima, né? E é uma das coisas que eu prego até hoje. Sim, Rob, sem dúvida. Era o que na época de escolinha eu pregava muito, né? Eu pegava muito no pé de vocês.
chegava a ser, né, chato. Acho que quando Sim. vocês estavam entre vocês, pô, Jamel é chato, Jamel. E era assim. Mas era o quê? Era no intuito, na intenção de formá-los grandes pessoas. Poderiam ser grandes jogadores alinhados a ser um grande ser humano. Não o que a gente vê hoje. A gente vê e viu muitas vezes um baita jogador, mas não tinha um caráter, não tinha uma formação. O que virou? Você entendeu? Então, E falta essa isso no minha futebol preocupação. hoje, no futebol de hoje, né? Porque se valoriza muito quando o atleta começa a ganhar dinheiro com pouca idade, né? E aí se esquece de todo esse aspecto que é extremamente importante para a formação do ser humano, né? Ah, com certeza. Hoje em dia, né? Você vê um moleque aí do Palmeiras, aí, o Endrico, né? O Hendrick. O Ender. Entre. Pô, 15 anos, você imagina a fábula de dinheiro que ganha um moleque desse. Voltando atrás, lá Inter, em 86, os melhores salários, os maiores salários eram definidos em salários mínimos. Sim. Então, o Silas ganhava 10 salários mínimos, o Gilberto Costa 10, o Bolívar 10 salários mínimos. Hoje daria na Se põe vezes 1.200? 12 mil, 13 mil reais. Por aí. Né? Sim. Então, os melhores... Hoje, esse moleque do Palmeiras, Meu falar de Deus. 10 salários Dá mínimos risada. pra ele... De professor para professor. Casinho. Professor, mais uma vez boa noite. Boa noite, Vendo o tanto de garotos que você já trabalhou, que você já viu aquele sonho, que todos chegam pra você como se você fosse realizar um sonho. Sim. Que é o sonho deles, estando com você seria mais fácil chegar ao objetivo que era ser um jogador de futebol. Aqueles que não conseguiam, que você tinha... a gente sabe quando a criança tem o perfil que vai para um alto nível, que consegue e já se destaca, e tem aquele que não, que digamos assim, fica só pro social. Como que era esse trabalho? E pra você também... não desmotivar a criança, porque ela também precisa ter uma qualidade de vida no meio do esporte. Como que era esse trabalho? Então, eu fazia desde da categoria fraldinha, né? Aí eu tinha um time titular. Tinha os 11 ali que eu não mexia, dificilmente mexia. E tinha 4, 5 que eu revezava. Um sábado ia esses 4, no outro ia outros, ia mudando os nomes. Dando oportunidade, pra que, né? Dando oportunidade para que eles não caíssem em desmotivação. Só treinar, só não sei. Não, então eu revezava o banco. Quando o placar já estava definido, aí eu pegava e procurava colocá-los. Você entendeu? Sim. Tinha o Robson aí que definia muito bem o placar. Deixou ele ser milionário da bola. Deixou. Não, o Robson, assim, trabalhei com centenas de meninos, né? E entre esses centenas, assim, o Robson jogava muito. Que Eu da não hora. podia falar. Eu Eu sim, não pô. podia, né, chegar e falar que ele era... Mas, meu, Diferenciado. totalmente. Que isso, o Robson, assim, era o apelido Romarinho, era justo, porque realmente ele tinha um potencial, ele tinha uma categoria assim a ser comparado de um Tá vendo, Romário. Bobão? Deixou ligadinheiro, tá vendo? Esse Né? rapaz Você me viu? Eu conheceu sempre com falo 10 isso pra anos você. de idade, Edmar. 10 anos de idade. Tá vendo? Hoje tô pra Por que completar você 39. parou? Por que você parou? É uma grande pergunta, né, Edmar? Mas assim, eu acho que a gente tem que pegar o que ficou de bom também, né? As experiências, eu acho que a construção. De repente poderia ser um jogador que tivesse ganhado muito dinheiro, mas não teria essa mesma valorização da vida. Era do Pirassununguense pro mundo, Robson Bernardo. Seu grande portfólio foi o Correia. Sim. Como é que você descobriu o potencial do Correia? O Correia foi de jogar contra. Eu vi ele jogando na equipe do falecido Giba, né? E chamou atenção. Aí eu uma vez fiz o convite para ele, se caso ele quisesse, né? Porque o trabalho do Giba era um trabalho diferente do meu, né? O meu era mais visando a revelação do jogador, né? Então eu não segurava o jogador comigo. Se tinha potencial, era 1 ano, 2, já encaminhava para clubes. Tá aí o Robson com 11 anos, 11 para 12 anos, jogando no Guarani, pô. Ele, junto com o Guilherme, depois também. Já me levou uma vez de ônibus e falou: agora você sabe o caminho, você vai ter que ir. Olha. Você vê, e eles iam com 12, 13 anos, pegavam o ônibus aqui para Campinas,
chegava lá na rodoviária de Campinas, pegava o circular para ir até no Brinco. Quer dizer, com 11, 12 anos, hoje uma criança vai... Jamais, Edmar, nos dias de hoje, do jeito que a geração Nutella aí... Mas nunca. Não tem como. Bom, e como é que foi esse... voltando ao Correia. Isso. Aí eu vi o Correia jogando, eu vi o potencial nele, né? Aí eu fiz o convite para ele, tá? Na época ele estava no meio do campeonato, não deu para ele no primeiro momento. E ele falou, terminando esse campeonato, tá? Aí ele foi lá comigo. Aí chegou, tivemos que dar uns ajustinhos nele, né? Assim que ele estava acostumado a jogar de uma forma, lá no Gibi comigo seria uma outra forma, né? Qual foi essa mudança? Ele era um meia ofensivo no Gibi. Tá. Ele era um meia mais ofensivo e era meio disperso na parte física. Ele não se dedicava muito. Foi Correia. O futebol, na minha visão, é meio a meio. 50% a parte técnica, alinhada à parte física, Correia. Se você não cuidar da parte física, vai ser difícil. Você entendeu? O Neto jogou no Corinthians na época só na parte técnica, mas o cara, né? Perninha esquerda. Então, se você conseguir melhorar na parte física, você vai se tornar um grande jogador. Você vai jogar em time grande. E aí ele entendeu. Mas você vai ter que dar uma recuada. Vou pôr você de segundo volante. Tá o Romarinho aí que viu... Tinha um volante meu lá que marcava muito. Meu Deus do céu, o Neizinho. Sim. É ou não é, Robson? Sim. Aí o que eu fiz? Coloquei o Neizinho e o Correia um pouquinho mais recuado, fazendo o segundo volante, porque o potencial dele de passe é muito bom. Ele enfia umas bolas, ele tinha então... E fora a bola parada. E aí cresceu o futebol dele? Aí cresceu, falei, e isso foi no começo do ano. Chegou no final do ano, falei, o ano que vem eu levo você a fazer um teste. Ele tinha quantos anos? 13 para 14. Nós fomos campeão em depois... 95, né? Na Copa Integração, né? Ela o time 80, 81. Aí ele... Um ano comigo, no ano seguinte, aí eu levei ele para fazer teste. Aí foi no 15, foi no próprio Guarani, tá? Aí do Guarani indicaram ele para o Ituano, porque no Guarani ele passou, ele foi aprovado. Mas só que não tinha lugar no alojamento. Entendi. Aí o pessoal pegou e falou, quarta-feira vai vir o supervisor do Ituano aqui, aí você vem para conversar com ele para levar o Correia no Ituano. Falei, tudo bem, tá? Falei, Correia. Aí o Neto, que na época era o supervisor do Ituano, foi lá na quarta, eu fui lá, conversei com ele, que o professor Elinho do Guarani, o Elinho de Piracicaba, que fez essa intermediação, né? Aí levei no Ituano, aí começou lá no infantil. Jogou no São Bento também? Já no profissional. Profissional. E acabou com o Independente num jogo aqui de Série A3 do Campeonato Paulista. E eu me lembro, 2001, 2002, ele arrebentou. Ele foi 5-6 pro São Bento, ele acabou com o jogo. Sim, naquele ano que o São Bento subiu, né? Foi. Ele foi muito... Foi ali que foi interesse do Palmeiras, né? Isso. Porque ele foi pro Palmeiras B. Na época, eu lembro. O Toninho, o empresário dele, era muito amigo, conhecido do Mustafa, que era o presidente do Palmeiras. Ai, que legal. Aí o indicou, foi pro Palmeiras B, aí no outro ano subiu ele, o Wagner Love, o Diego Souza, né? Alceu. O Alceu pro time A, que o Luxemburgo. E eu fico imaginando como é que você ficou feliz. Muito. Que você fala, apostei nesse menino e ele está hoje no Palmeiras. Sim, nossa, a minha emoção maior, assim, foi o dia que ele veio jogar aí contra a Inter, cara. 5-3. Aí, abertura do Paulistão de 2005. Aquele dia lá, assim, eu me senti nas nuvens, assim, eu entrei no Limeirão, assim, foi um... Falando em Limeirão, eu imagino a tristeza que você tem de nunca ver o Correia na Inter. É o que eu falei para ele, né? Eu conversei com ele sobre esse aspecto. Nem tudo na vida a gente consegue realizar. Nem todos os nossos sonhos são realizados. Mas, por outro lado, você olhando para trás, o cara jogou no Flamengo, o cara jogou no Atlético Mineiro, jogou num Dínamo de Kiev. E muito tempo no Dínamo, 5 anos quase. 5 anos numa Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer dizer, ficou faltando? Ficou. Agora vamos ver com o filho dele, talvez o Henrico
né? Siga. Siga e consiga esse sonho aí de jogar na Inter. Você acha que o Correia tem perfil de treinador? Tem que testá-lo, né? Tem que dar oportunidade, ele tem que se qualificar para isso, fazer os cursos necessários. Porque foi um debate aqui, a gente comentou, né? Sim. Que o Correia seria um ótimo CEO, não treinador. Um gerente de futebol. Também. Pelo acho conhecimento, que por ter jogado em grandes clubes. Sim, seria um... O treinador tem que ser meio maluco também, né? Então, ele não Ele tem não esse é, perfil de É, dar. não, Eu não li os vejo. caras, não, li, Eu falei, eu não Correia vejo. doido não vai ornar pra ele. Eu não vejo o Correia no esporro ali na beirada do campo. Não dá pra vislumbrar isso, né? Principalmente no Brasil, né, Edmar? Mercado de treinadores no Brasil tem que ter um perfil um pouco diferente, né? E ele é um cara muito inteligente, dá bem com todo mundo. Então, por isso que a gente falou também no dia aqui, Jamil, que o perfil de CEO pra ele ficaria melhor, Nossa, porque ele conhece sim. muito jogador. Por exemplo, ele fazendo um trabalho, um exemplo, na Internacional de Limeira, quantos jogadores ele conhece, quantos clubes ele tem acesso. Então, assim, seria um cara que traria esse benefício pro clube que o contratasse. Sim, eu concordo plenamente, Robson. O sucesso subiu e em nenhum momento subiu a cabeça do Correia. Ele manteve a mesma humildade em todos esses anos e que passou por esses clubes importantes. Certeza. Não, Correia, disso daí ninguém pode falar dele, não. O cara tem um perfil, tem uma personalidade, assim, exemplar. Nunca, sempre me tratou bem, sempre... E a gratidão? Foi legal, Edmar. Foi, assim... Te ajudou? Me ajudou, assim, me ajudou em momentos difíceis da vida. Ele, sempre que eu o procuro, ele me ajuda. Logicamente também que depois eu retribuo, né? Entendi. Mas ele sempre... O que você faz hoje, Jamil? Hoje eu trabalho como motorista de aplicativo. Olha! Nos aplicativos aí de mobilidade urbana, eu trabalho. E o que você fez assim ao longo da sua vida? Depois de Gandula, fez o quê? Trabalhei em várias áreas, né, Edmar? Lá na Fumagalli, depois na União, na escolinha da União, né? Aí abri um depósito de água, fui comerciante, trabalhei muitos anos num depósito de água no Jardim Alvorada. Aí tive uma época aí na política como, né, um meio que assessor, mas por fora, tá? E trabalhei com muito orgulho na prefeitura por 3 anos e 10 meses nessa atual administração aí do Mário Botion. Perfeitamente. Mário Botion, que hoje abriu os jogos escolares. Você ficou quanto tempo na arbitragem? Cerca de uns 2, 3 anos. E por que parou? Parou porque, Então, porque Edmar, parou. devido a essas dificuldades. O pessoal está acostumado a assistir o jogo na televisão. Aí passa o lance ali 2, 3, 4 vezes, pô. Aí é fácil. Aí é fácil. Agora quero ver você ir lá dentro. Debaixo do solzão, suor caindo nos olhos, pai, você tem que decidir ali em fração de... E falando em Brutus, a gente citou também a possibilidade, né, do Correia jogar no Brutus Futsal. Você que praticamente viveu a vida toda acompanhando o Correia, ele teria um perfil, por exemplo, de jogar um futsal? Ele se adaptaria bem. Ele já vi ele jogando várias vezes futebol de salão. Ele tem conhecimento, sim, Edmar. Lógico que tudo precisa de uma adaptação. E aí conversaria com o técnico, o Pezão, conversaria com o Nego para, né, para ele ter esse período de adaptação. Ele se adaptando, tranquilo, técnico ele tem. Você conversou com o Correia, ele ficou triste pelo fato da Inter não fechar com ele nos últimos anos, porque sempre o nome dele estava em evidência. Série D do Brasileiro, ele jogaria fácil. Aí a Inter optou por trazer o Thiago Humberto. Ele ficou triste. Porque ele falava sempre, né, que dinheiro não era problema, Jamil. Então, Edmar, eu até trabalhei nos bastidores para que acontecesse essa contratação, né? Junto com o Dr. Júlio, que era o vice-presidente da Inter, tal, o doutor tentou lá, mas eles não entenderam assim os demais componentes da diretoria, né? E principalmente o Roger brecou uma vez, tá? Eu acho que ele jogaria. Poxa, no Paulista contrataram o Renato Cajá. Isso. O que o Renato, com todo o respeito ao ser humano do Renato Cajá, estamos falando do profissional Renato Cajá,
que ele acrescentou pra Inter? Nada? Quantos gols ele fez? Nada, nenhum. Você entendeu? Assim, acho que entre o Renato e o Correia, perfil, mesma idade, bate fácil na bola, Correia acho que e fecharia a carreira dele, né, com chave de ouro. O sonho dele, porque ele torce pela Inter, ele morava próximo ao estádio, né, ao Limeirão. E empresas viriam também para a Inter. Ele poderia ser o garoto propaganda dessas empresas. Não é? Então tudo isso deveria ser pensado na época, mas não levaram em conta. Fazer o quê? Como é que ele encerrou a carreira dele no Capivariano em alto nível? Eu tinha falado para ele antes, né? Aconselhado ele, teria que ter encerrado, na minha visão, no Ituano, o último Campeonato Paulista. Encerrasse ali, os caras vieram conversar com ele, fazer um convite para ele, mas ele não entendeu assim, ele achou que ainda dava para jogar, pá. Ele podia ser o substituto do Juninho Paulista, que foi para a seleção brasileira. Não é? Essa era a ideia dos caras, você entendeu? Aí ele, condição técnica para jogar ele tem, mas queira assim queira não, no Brasil a idade pesa. Existe assim um certo preconceito. E o Correia sempre se cuidou, né? Sempre se cuidou, não, ele fisicamente, tecnicamente, mas não deixa de ter acima de 40. Ele vai jogar o Veteranos pelo Fazendinha? Informação que passou para... Me passaram. Essa informação que ele já tem. assinou a ficha. Entendi. O Marcelo Pilon tem uma pergunta para você, para fechar sua participação. É engraçada demais. Fala, Pilon! Grande Jamil, aqui é o Marcelo Pilon, pertencente à equipe aqui do Pimba dos Esportes. Jamil, como você sabe, eu juntei um grupo dos ex-jogadores da Internacional de 86 e 88 e tem uma história ligada com você que a gente vai perguntar aqui. Seu amigo Claudinho contou essa história. Disseram que teve uma época que você ganhou um dinheirinho lá com um bicho da Internacional e você decidiu comprar uma moto. E aí o Gilberto Costa, patada do Limeirão, falou o seguinte: Jamil, não compra uma moto, você vai gastar dinheiro com gasolina, compra um cavalo, olha o gramado lá do Limeirão, tem um monte de grama, um monte de capim pro cavalo comer, e você acreditou no Gilberto Costa, comprou esse cavalo e deu uma situação meio complicada com o cavalo aí. Conta pra gente se isso daí é verdade ou se é a história do Claudinho. Um abraço pra você, Jamil, obrigado por tudo que você fez pela Internacional. Valeu, Marcelo. Não, o Gilberto era um grande cara, um baita de um jogador, um baita contador de história, de piada, igual o Gilberto não tem. No mundo do futebol, um baita cara, admirava tanto o futebol dele como a pessoa dele. Mas é mais ou menos assim, eu tive mesmo, fui proprietário, não de um manga larga, né, mas tive um cavalinho assim. Foi verdade. Foi verdade, você não comprou a moto, comprou um cavalo. Não, foi verdade. Mas é que eu não tinha idade para habilitação, né, Edmar? A moto exige-se habilitação, o cavalo não, né? Não, e o Gilberto também do custo aí também. O Gilberto Costa falou, pô, é o gramado do Limeirão, que bonito aqui. Seu cavalo, não, quanto durou? Os arredores ali do Limeirão poderia ser, né? Não propriamente o gramado. Né? Quanto tempo durou seu cavalo? Não, foi bem, o cavalo ficou em atividade aí uns 2, 3 anos. Em atividade. Viu, eu sempre pergunto para os meus entrevistados aqui, né, para os nossos, né, você é um cara realizado? Sim, Edmar, na maneira do possível, sim, acho que faltou alguma coisa que aí é Deus quem sabe, né? Se ele me der outra oportunidade, de novo, para mexer com futebol, mas de uma outra forma, de um outro jeito, com outro investimento, eu gostaria de ter de novo essa oportunidade, que hoje eu me sinto mais experiente, mais capaz, mas antes era meio no sopetão, mas na vontade, e a técnica, assim, a gente... Você entendeu? Entendi. Hoje já seria mais tecnicamente, hoje já seria um outro trabalho, né? Que idade que você tá? Hoje estou com 50 anos. 50 anos, bem vividos?
Vamos dizer Você que tá sim. muito desanimado, Jamil. Não, Pô, Edmar, não, você parece mas que é veio que- de andando lá do Iapoque, pô. Não, é que é o meu jeito. Eu sei meio- disso. Quantos filhos? Nenhum. Nenhum? Não Só trabalhou? Não, trabalhar já trabalhou, ainda trabalha. Trabalhamos forte, né? Eu trabalhava. Mas a minha esposa que tem, a Lucia, ela... Entendi. Eu peguei 2 agregados, né? Não mora com a gente, Entendi. mas ela tem. Eu, infelizmente, não fui pai ainda. Time do coração? A Inter, né, aqui em Limeira, e o São Paulo em São Paulo. São Paulo em São Paulo. Só mensagem pro torcedor leonino que ia ao Limeirão e via você lá correndo atrás da bola como o gandula mais famoso. Você se considera, né? O gandula mais famoso da história do Limeirão. Eu vou fazer um livro. Não, a gente tinha uma boa equipe, né? Era eu, o Daniel, o São, o Ailton, o Pomba, né? O Ney. Então, nós éramos em 6, né? É que eu depois ficou marcado mais, assim, mas são todos merecedores, né? Só mensagem então pro leonino. Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos incentivar. E aquele negócio, 86, jamais. Entendeu? Ser campeão, esquece. Disputando, vindo os grandes clubes aqui em Limeira, já tá bom, já é uma atração para a cidade, já é uma festividade, já não é um dia normal. Paga-se para um Corinthians vir fazer um amistoso aqui. Paga-se para um Palmeiras. Quantos caras vão cobrar? E campeonato não, o Campeonato Paulista eles vêm aqui, são obrigados a virem de graça, de uma forma gratuita. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, a Inter se mantendo na primeira divisão, já é um ótimo resultado. E torcer que saia aí algum jogador nessa, a Inter descubra alguém. Perfeito. Recebemos então aqui o Jamil, né? Pois é, Edmar. Bacana Deixar demais, registrado né? aqui meu carinho também pelo Jamil, né? Por tudo que ele fez por mim, né? A gente não... Se tiver que contar a história, a gente precisa de muitas horas, né? Foram muitas oportunidades. Jamil tirou dinheiro do bolso para me dar, para ir Olha. treinar, às vezes para se alimentar também. Então ele sabe o carinho que eu tenho por ele. E eu sempre falo para ele, Jamil, você é responsável por ter transformado num homem, num cara que busca fazer o bem. Então eu acho que assim, o dinheiro, a valorização é sempre importante, mas é isso que eu busco também, deixar esse legado para outros meninos, para outras pessoas. E o Jamil é um cara que merece todo esse meu apelo, né? A gente tá falando de Dia dos Pais, né? Lógico que eu tenho meu pai e é incomparável, mas o Jamil, ele é um cara responsável, né? Pelo que eu sou hoje. Quando eu recebo elogios por aí, é esse cara aí que me ensinou com cobrança, com exemplo. E o Correia tá aí também, um cara que deu certo no futebol. E eu falo pro Jamil, a nossa missão, muitas vezes, a gente quer de uma forma, mas Deus coloca uma outra pra gente. Então, Jamil, meu abraço pra você também, tá? Você não é pai, mas você tem muitos filhos. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter trabalhado com, hoje, homens, né? Mas na época, crianças, adolescentes, e que se transformaram em grandes personalidades. O Robson, se Deus quiser, em nome de Jesus, e com essa equipe que ele está aqui, comandada por você, cara, o que ele não foi craque, o que não, ele foi craque em campo, mas infelizmente não se tornou um grande jogador, vai se tornar um grande Amém. comentarista. Amém. Jamil, Junto com o Casinho. obrigado, irmão. Tamo junto sempre. Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você. Sim. Sempre a gente tá se cruzando na rua aí e a gente fica batendo um papão. É bom ser seu amigo, cara. É bom ser seu Edmar, eu amigo. agradeço você também, o conheço de pequenininho. É verdade. Você entendeu? Quando você ia juntamente com... Nossa, seu pai que isso, sem comentário. Uma pessoa fantástica, né? O Edmundo Silva, a voz metálica do rádio. Que legal, né? cara. Então, você conhece de pequeno, viu o seu crescimento profissional, hoje é esse canhão que você é, mas eu lembro de você criança. E obrigado por ser meu amigo. Eu que agradeço. Volte sempre. Agradeço o seu convite aí, que desejo cada vez mais sucesso para você e sua equipe aí, que são pessoas, são profissionais ótimos, da melhor qualidade, entendem sim do riscado do Valeu. futebol. Jamil participou.